Fala torcedor tricolor, se você não quer perder nenhuma notícia do São Paulo em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora, porque estamos sempre te atualizando das últimas notícias do São Paulo. Aqui você fica bem informado. Agora bora pra notícia. O presidente Júlio Casares deu uma entrevista ao jornalista André Hernan. Foi sua primeira manifestação pública sobre o assunto Marcos Paulo versus Rogério Ceni. Vamos ver o que ele disse. Quem vive na bola, no futebol, sabe que é normal, no vestiário, no jogo, no treino, você ter cobranças ásperas, duras. Isso é normal, às vezes um jogador ou outro tem uma posição. E o diálogo é importante. Não foi nessa potencialização do como mostrar. Uma conversa do elenco, eu acho produtivo, o Rogério achou produtivo, o elenco achou produtivo. Mas nada além do que uma cobrança normal do dia a dia do futebol. Quem conhece o mundo da bola sabe que o vestiário às vezes é tenso, na partida é tenso, no treino é tenso. E existe cobrança, existe hierarquia, existe disciplina. E o técnico também tem que fazer com que o pensamento dele sobreponha a todos. E é aquela máxima, né? Ninguém é maior que a instituição, seja o presidente, o técnico, o jogador. E temos diretrizes, temos disciplina, e foi isso que aconteceu, mas com normalidade. Aqui ganhou uma proporção e a gente sabe que quando você perde uma classificação, tudo ganha um peso maior. Casares também falou do futuro de Rogério Ceni no São Paulo. Vamos ver. Foi um conjunto de situações que não seria justo você cobrar do Rogério se você perde na tua equipe, que é uma equipe competente aqui de mídia, de uma vez só, 70% do seu elenco principal, protagonista, vai talvez trazer um prejuízo para o seu trabalho. E o teu acionista não pode crucificar a pessoa em razão disso. Então isso nunca foi discutido, o trabalho continua, os treinamentos continuam. Veja, o São Paulo experimentou uma fórmula nos últimos 6 anos, salvo engano nós trocamos 9, 10 técnicos, sem contar interinos, substitutos, provisórios. Deu certo? É uma receita que dá certo? Claro que não. Nós temos que ter pés no chão, tranquilidade e muita serenidade. Muita gente, mas o presidente tem que falar, mas falar por quê? Porque tudo está dentro da normalidade. O técnico tem contrato, ele é o chefe do departamento de futebol da parte da comissão técnica de campo, a diretoria está muito próxima de tudo. E, claro, foi uma desclassificação doída, ruim, inadmissível até, mas nós estamos vendo o campeonato, né? Hoje esse mesmo clube que nos ganhou, nos tirou a classificação dos pênaltis, é finalista do campeonato. E isso não nos consola, não é nenhum tipo de tranquilidade. Pelo contrário, há uma cobrança de todos nós, inclusive dos próprios profissionais. Mas o trabalho segue, nós temos aí a Sul-Americana, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e aí sim, nós temos que trabalhar com as mudanças que já foram feitas na área médica, na questão da USP, na preparação física e no fortalecimento institucional. Casares cita na entrevista as finanças e contratações para o São Paulo. Vamos ver. O São Paulo vive um momento de reconstrução. O fato, pois, de 3 anos, com 3 dígitos de déficit, a gente apresentar um superávit e uma redução da dívida é um dos melhores indicadores dessa reconstrução. E nós não podemos rasgar esse planejamento que está dando certo. Nós temos que entender, e o torcedor ouvir a verdade, de que o São Paulo fará esforços, mas não fará loucura. Veja, hoje a nossa dívida, ela vai ficar próxima de 1 ano de faturamento. Aí eu pergunto, quais os clubes chegaram nesse patamar? Quais os clubes estão longe desse patamar? Então isso é importante, para que amanhã mais tarde o São Paulo não seja obrigado a sentar com o empresário, com a corda no pescoço e entregar o São Paulo. É isso que nós não queremos. Nós queremos entregar um São Paulo em pé, para parcerias ou não, mas um São Paulo em pé e com uma saúde financeira. Eu sempre brinco que quando nós assumimos, o São Paulo tinha um valor de uma ação fictícia, eventual, uma ação na Bolsa. Hoje essa ação tem um potencial de mais de 400% pelos resultados obtidos dentro e fora do campo. Dentro do campo, ganhamos um título em 2021 que nos tirou de uma fila. E eu sempre brinco, dizer o seguinte, quando um co-irmão que estava na fila ganhou um título regional, parou o Brasil em comemoração. Então o São Paulo tem a mesma conotação da sua importância naquele momento histórico. Depois chegamos a 2 finais e a uma semifinal de Copa do Brasil. E esse ano começou agora, começou mal no regional. Quem sabe melhora no decorrer e no resto da temporada. No programa G4 do canal Band Esportes, os jornalistas Arnaldo Ribeiro, Paulo Mancini, Marília Ruiz e Eduardo Tironi debateram a declaração do presidente Casares. Vamos ver.
As questões do São Paulo estão todas concentradas no campo, na relação do técnico com os jogadores, nas contusões, no time de futebol. A questão política está em segundo plano, porque o Casares viabilizou politicamente o que interessava a ele no ano passado, que é a tentativa de reeleição. A oposição do São Paulo é muito frágil e as questões do São Paulo são no campo. Então ali é discutíveis. Ele, antes de falar com o Hernan, antes de responder a primeira pergunta, disse: eu fiquei em silêncio porque é hora de trabalhar mais e falar menos. Só que, no caso, o presidente do clube, a direção do clube, numa situação dessa, ou em situações dessas, que é no plural que a gente tem que falar, tem obrigação de esclarecer algumas coisas. Ele passou pelos temas, esse tema da discussão do Rogério com o Marcos Paulo, o pós-reunião de jogadores com o Rogério. Normal, acho que não é, porque não é a primeira vez, né? Talvez tenha ficado usual, mas normal não é. E acho que a expectativa é saber que se depois dessa reunião com os jogadores e o treinador, a comissão técnica, a volta aos treinos, chegada de alguns jogadores, recuperação de outros e um novo sistema tal de futebol é outra coisa, é o oposto do Corinthians. O Corinthians sabe exatamente qual o time que vai jogar na próxima partida dele, tal, quem vai ser o treinador, quem vai ser o capitão, quem vai ser... O São Paulo não sabe nada, é uma grande interrogação, inclusive a relação entre técnico e jogadores. O que reiteradas vezes o Júlio Casares faz é dar respaldo para o Rogério, dar poder ao Rogério. E o Rogério, nos últimos tempos, tem aceitado não só isso na coletiva, como tem devolvido os elogios à instituição. Então é um combo agora. Antes era só de um lado, agora é dos dois lados. Então, e só para que daqui a 3 semanas, estreou no Campeonato Brasileiro com derrota, ou sei lá, perdeu fora de casa porque quis jogar qualquer... Não dá para dizer que o time não ia se jogar assim. Eu concordo com o Arnaldo. E tem informação como a do Arnaldo, que o time vai mudar. Mas, de qualquer forma, o presidente está satisfeito, né? Porque o problema é que todo mundo se machucou. Ele mesmo, de alguma forma, colocou na conta dos problemas médicos. Sim. O Massini. O direito autoral de perder 2 títulos está diluído nos jogadores machucados. É isso. É isso. Fique atento, pois te atualizo a qualquer momento com as últimas notícias do São Paulo. Salve, salve tricolor!